Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Luísa, de História, e aqui a gente está juntos, porém separados, para falar um pouquinho mais sobre as mudanças promovidas pela industrialização. A gente vai falar sobre os efeitos, as principais consequências que a Revolução Industrial traz para o mundo. As principais transformações foram as seguintes. Primeiro, o aumento na produção, um aumento nunca antes visto. Agora, a utilização de máquinas possibilita a produção de mercadorias em escalas até então inimagináveis. É uma verdadeira enxurrada de produtos no mercado numa quantidade nunca antes vista, superior à capacidade de consumo das próprias pessoas. A segunda característica é um aumento na urbanização. A concentração das indústrias, a aglomeração de um número cada vez maior de trabalhadores num mesmo lugar, as cidades, e o aumento dos próprios serviços urbanos possibilitaram um enorme crescimento desses centros populacionais urbanos. Agora, aos poucos, vai rolar um êxodo rural. As pessoas vão sair do campo e ir morar nas cidades. Muda o perfil das sociedades pelo mundo. Primeiro pelas sociedades europeias, depois essas mudanças chegando às grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e a própria criação de uma nova cidade que é Brasília. A terceira transformação da Revolução Industrial, e uma das mais importantes, é o aumento na divisão do trabalho, inclusive na divisão internacional do trabalho. Ao contrário da produção artesanal, o operário agora não domina todas as etapas de produção da mercadoria. Cada operário executa de maneira monótona e repetitiva apenas uma função, e o operário, o trabalhador, se submete ao ritmo da máquina. Quem dita agora o ritmo do trabalho não são mais as forças humanas, e sim as forças da máquina, aos mandos do patrão. A divisão internacional do trabalho consiste aí na divisão dos países que seriam fornecedores de matéria-prima e mercado consumidor, e aqueles onde as fábricas estariam realmente instaladas, que liderariam esse movimento de industrialização. A Inglaterra, por exemplo, seria esse país líder que venderia os seus produtos para todos os mercados consumidores do mundo, enquanto o Brasil seria um país da periferia, um fornecedor de matéria-prima, que venderia essas matérias-primas para os países industrializados e, em troca, compraria esses produtos já prontos, já cheios de tecnologia do mercado europeu. É um contexto de bastante desigualdade, tanto desigualdade interna dentro do país, como externa entre países. Alguns países aí sendo considerados de primeiro mundo e outros de terceiro mundo. Todas essas mudanças vão causar o surgimento de uma nova configuração social. A Revolução provocou o nascimento de uma nova classe social, o proletariado, composta aí pelos operários das fábricas. Essas pessoas estão destituídas dos meios de produção. Eles não têm a propriedade das máquinas e das terras onde eles trabalham. Eles são submetidos a uma rígida disciplina nas fábricas e trabalham em troca de um salário. Ao mesmo tempo, a burguesia industrial se estrutura como a classe social dominante, que controla os meios de produção, controla as fábricas, determina o salário pago aos trabalhadores e ainda controla os estados nacionais. A burguesia vai tomar conta dos instrumentos de poder para poder, assim, aumentar cada vez mais a sua produção e o seu lucro. No contexto da Revolução Industrial, surgiram ideologias que criticavam a exploração capitalista, denunciavam as injustiças sociais e ainda tentavam propor a construção de uma nova sociedade, como o socialismo e o anarquismo. O surgimento dessas novas ideologias vai marcar a virada do século XIX para o século XX e determinar
fortemente quais são os rumos dos acontecimentos do século XX, marcado por guerras mundiais, surgimento do fascismo, a crise econômica de 1929. Todos esses acontecimentos vão ser permeados por essas novas ideologias que vão entrar em confronto com a principal ideologia propagada pela Revolução Industrial, que é o capitalismo. A Revolução Industrial vai ser a grande responsável por afirmar a economia capitalista, baseada na propriedade privada e no trabalho assalariado. É essa a tendência que vai se espalhar agora, não só pela Europa, mas pelo mundo inteiro, havendo a globalização desse modo de produção, o modo de produção capitalista. Assim, cada vez mais nações adotam essa forma de trabalhar, inclusive o Brasil, que vai passar por uma transformação muito grande na sua forma de trabalho, substituindo a escravidão pelo trabalho assalariado. A partir de agora, começam a mudar a forma de organização, inclusive, da sociedade brasileira, que vai tentar adotar cada vez mais essas medidas capitalistas, se afastando daquela estrutura colonial que ainda predominava no Brasil até o começo do século XX. Nesse cenário de transformação, ocorre a falência de inúmeras oficinas artesanais, que não tinham como competir com a produção industrial, cujos produtos eram de melhor qualidade e ainda muito mais baratos. As novas formas de produzir agora vão tomar conta do mundo e vão trazer essas novas formas de trabalho e novas formas de viver em sociedade. Então aí as principais transformações que a Revolução Industrial traz para a vida em sociedade, tanto dos cidadãos na Europa como da população brasileira. E é isso aí, gente. Assim a gente encerra o nosso conteúdo para a prova. Assistam novamente os vídeos que foram passados nos outros planos de estudo, resolvam os exercícios da apostila, se preparem e procurem a professora com antecedência para tirar as possíveis dúvidas que possam ter ficado, beleza? E é isso aí, gente. Bom exercício para vocês, boa atividade avaliativa, não deixem de estudar. E até logo!